Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuseres as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vivo e ressuscitado está. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, hoje, domingo, dia da solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia também das mães. São muitos os motivos para cada um de nós festejarmos hoje. E um dia tão marcante para a igreja, o dia que nosso Senhor retorna ao Pai, não por nos abandonar, mas porque a sua missão estava completa. Ele retorna ao Pai e se torna efetivamente a via de acesso de cada um de nós à vida eterna, a Ele mesmo e ao próprio Pai. A liturgia de hoje é belíssima. Tanto o Evangelho, quanto a primeira e a segunda leitura, muita riqueza na palavra de Deus neste dia. Então fica aí um convite, nem sempre eu falo, mas esse é um convite para todos os dias. Rezemos a primeira leitura, nos dias de semana, né? O Salmo, e no domingo, nas liturgias de festa, quando tem a segunda leitura, rezemos também. Primeira, segunda, o Salmo e o Evangelho. Para quê? Para que nós tenhamos esse contato com a palavra. E a palavra de Deus que se revela a cada um de nós e dá-nos o conhecimento do próprio Deus. Porque nós amamos aquilo que nós conhecemos. Então é importante que nós tenhamos essa sede de Deus. E a sede de Deus, ela só é saciada por Deus mesmo. Não há outro meio. E nesse sentido, nós percebemos como o mundo hoje é sedento de Deus. E aí vem uma reflexão muito profunda. Como nós, cristãos e cristãs, e aqui não é julgamento, lembremos sempre, a nossa vida, o fato de estarmos vivos, é um convite a cada momento. É um convite de Deus para que nós nos voltemos para Ele e para que nós o espalhemos. Jesus, da mesma forma que nós temos sede de Deus, Jesus, ele deseja profundamente se encontrar com cada um de nós
com cada um dos seus filhos e filhas. E aí o Evangelho vem dizer, olha, quando Jesus, prestes a voltar para o Pai, ele diz para os discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Poderia ser até uma incoerência. Ele que naquele momento se despede dos discípulos, da vida, do dia a dia. Claro, Jesus já tinha ressuscitado, mas ele ainda aparecia, ele ainda convivia com os discípulos. Mas então ele despede. E nesse momento é que Cristo diz para que o Evangelho fosse anunciado a toda criatura. Poderia ser uma incoerência se o nosso Senhor não tivesse nos garantido que a partir daquele momento ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Então é necessário que a gente entenda isso. Quando a gente se dispõe a anunciar o Evangelho, e o Evangelho é o quê? O Evangelho é o próprio Cristo. Então quando a gente se dispõe a anunciar o nome de Jesus, para que de alguma forma o Espírito Santo possa apresentar Jesus Cristo a cada um de seus filhos e filhas, e a gente simplesmente é um instrumento voluntário nas mãos daquele que é o Criador, o Salvador. Então, quando a gente se dispõe a falar de Jesus, a gente tem que saber sim que é o Espírito que vem falar por nós. Porque a revelação de Deus, ela só é concretizada com o próprio Deus. Quem pode falar de Deus? Deus. Por isso ele fala por meio de nós. É o próprio Cristo que vai se revelando para a gente. E aí a gente vai anunciando essa revelação. Porque o principal foco, ou talvez o que deveria ser o principal foco do cristão para com o irmão, é apresentar é apresentar o nosso Senhor, é apresentar Jesus para o irmão, é apresentar o amor de Deus, porque para a gente não basta a nossa salvação. Claro, a nossa salvação tem um valor inestimável para cada um de nós. Mas a gente não pode esquecer que nós participamos do corpo de Deus. E a gente sabe que Jesus, ele veio para todos. Então também é do nosso ser, o nosso desejo que Jesus seja conhecido, que esse amor seja espalhado e que o mundo seja realmente transformado pelo amor de Cristo. E aqui cabe a gente anunciar Jesus. Já disse aqui os dons. A segunda leitura hoje vai falar muito disso. Não se preocupe com seu dom. Vou pegar aqui uma palavra. A segunda leitura, Paulo vem dizer assim: cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Daí a palavra, tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Prisioneiros porque Paulo mesmo vem dizer, ele é um prisioneiro do Senhor. Claro, prisioneiro do Senhor é o único tipo de prisioneiro que se dá de forma voluntária. É a mesma frase de Maria, eis a escrava do Senhor. Não que Deus a tenha feito escrava, mas ela se fez escrava. Não que Deus tenha feito Paulo prisioneiro, mas ele se fez prisioneiro de Deus. Por quê? Porque o escravo, ele só quer e ele só vive para o seu Senhor. O prisioneiro, ele está e vai permanecer na prisão. Paulo aqui faz essa analogia, e Paulo foi preso várias vezes. Por quê? Porque ele está em Deus e não sairá de Deus. Então que a gente entenda isso, sabe? Que o dom, ele foi distribuído por Jesus
E Jesus distribui do jeito que ele bem entende. E a nós cabe a alegria. Porque o dom que Deus nos dá, ele não é para a gente, ele é para o outro. Por isso, a riqueza da igreja, quando o seu corpo, que somos cada um de nós, se coloca a serviço. Porque aí tudo será transformado, renovado e trabalhado. Porque cada um tem o dom que Deus lhe deu. E aí fica uma coisa muito rica, porque são muitos colocando-se à disposição. Então não se preocupe com o seu dom. E não ache nunca que ele é pequeno ou grande. Guarde muito bem no seu coração a palavra de Cristo: se é fiel no pouco, a ti será confiado mais. Seja fiel, entregue seus 2 pães. Não tenha medo de entregar seus 2 peixes e seus 5 pães. Não tenha medo, seus poucos pães, seus dons, sua vida. Não tenhamos medo, porque Deus que nos revestiu destes dons para a vida do irmão. Então, que a gente possa ter essa certeza. E outra coisa que a primeira leitura vem dizer, e nesse tempo em que Cristo retorna ao Pai, e claro, nós também pensamos, e quando será a sua volta? Jesus vem dizer assim: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Então, não se aflige o seu coração. Não se preocupe. Não caia nessas adivinhações, em pessoas falando que o fim do mundo e etc. Não, gente. Só cabe ao Pai. E se só cabe ao Pai, a nós cabe o quê? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Amai uns aos outros e apresentai o amor de Deus ao seu irmão. Com seus dons, com sua vida, com meus dons, com minha vida, com a nossa disposição de servir gratuitamente a Deus e aos irmãos. Querido Jesus, nós queremos te agradecer e queremos te entregar hoje, Senhor, de forma muito especial, cada uma das mães, cada uma daquelas que vivem muito bem essa experiência do serviço. Claro, existem mães desequilibradas, a gente reza, mães que não têm condição ainda de assumir a maternidade. E aqui não estou falando de idade, existe sim. Se você tem uma mãe assim, reze por ela, tenha compaixão dela, entregue para Deus. Mas percebamos que a maternidade, ela se reveste dessa figura, a figura do cuidado, a figura do servir, do serviço, que é muito similar a Deus, que é muito similar a nosso caminho com o Senhor também. Olhar para uma mãe é olhar para aquilo que Deus nos convida a ser como cristãos. Serviço, se colocar à disposição, se doar, e tudo isso por amor. Como é lindo e belo o dom da maternidade. Nós queremos te entregar, Senhor, todas as mães. Queremos te entregar e te agradecer pela nossa mãe e te pedir, Senhor, que seja distribuído a cada uma de todas as mães, este dom, esse amor, esse zelo pela família, pelos seus filhos, por a sua própria vida. E te pedir de modo especial, Senhor, neste dia, as mães que não assumem seus filhos. Senhor, resgate a vida dessas mulheres para que elas tenham e recebam
de ti essa graça, a graça de se sentirem profundamente amadas, a ponto de conseguir também entregar o seu amor. Porque é muito bom ter uma mãe, é muito bom ter o carinho de mãe, e que o Senhor possa protegê-las, Senhor possa dar força para cada uma delas, e principalmente que o Senhor possa manifestar o seu grande zelo e amor por essas que são uma grande bênção na vida de seus filhos. Muito obrigado, Jesus, e te pedimos, pelas mães, por nós, que nós fiquemos sempre contigo e possamos caminhar juntos para que um dia estejamos em ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.